Aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade nas nossas aulas. Hoje a gente vai falar ali, ó, sobre o tema, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Então aí vai falar um pouco sobre a referência, né, que aconteceu durante a ditadura, né? Que muita coisa era censurada, né? Então um texto era censurado, né? Um filme era censurado, né? Tudo que tinha, né, a palavra ali, né, era censurado. Então, o que alguns artistas, né, acabaram criando, é, pegaram peças ali, né, que falavam, né, com a voz ali, né, textos, né, que comumente seriam, né, censurados pela ditadura e faziam, né, um espetáculo de dança que pela expressão corporal ali acabavam, né, enganando, né, quem fiscalizava isso para censurar. Então eles acabavam passando a mensagem através do corpo, porque o corpo depende das posições, depende do que o artista quer, ele consegue passar uma mensagem. E essas pessoas que eram responsáveis pela censura acabavam não identificando isso. De muitas obras, né, acabaram sendo adaptadas desse modo para que pudessem, né, não ser censuradas e ser ali uma coisa assim que para demonstrar ali para as pessoas, né, o que estava acontecendo nesse período, né? E bem interessante. Ó, o espetáculo Quebradas do Mundaréu foi produzido pelo Ballet Station em plena ditadura militar e junto com outros espetáculos dessa companhia era uma grande forma de resistência à luta contra o regime antidemocrático. Ó, Ballet Station fundado em 1971 pela húngara radicada no Brasil Marika Gidali e pelo mineiro Décio Otero, o Balé Station é um dos primeiros grupos de dança moderna do país. Quando surgiu em São Paulo, a maioria das companhias funcionava vinculada ao poder público, apresentando balés de repertório de tradição europeia, como Gisele, o Lago dos Cisnes, praticamente sem nenhum apoio financeiro. O Balé Station realizou turnês pelo Brasil e pelo exterior, levando dança a quem normalmente não tinha acesso a ela. Então, esse Balé Station é um balé que surgiu ali, né, durante a ditadura, né, como uma dança moderna, uma dança diferente, e eles não tinham patrocínio do governo, porque o governo patrocinava só coisa ali do tipo da tradição europeia. Igual a gente tem uns exemplos ali, né, o Balé Gisele e o Lago dos Cisnes, né, que é um balé bem conhecido, né, o Lago dos Cisnes. E então, sem patrocínio nenhum, mas esse station, eles viajavam o Brasil, né, apresentando ali peças em todos, né, os locais ali, e principalmente, né, locais assim que ir num balé, assistir uma apresentação dessa, né, era caro, né, então muitas pessoas não tinham condição. Eles apresentavam dentro de igreja, em pátios, estádios, coisas assim, né, para ter um público ali, para pessoas ter acesso, né, ao teatro, a esse tipo de apresentação, né, de dança também. Ó, aqui tem uma fotografia, né, dos dois, do Décio e da Marika, ó, que estão à frente do Ballet Station há mais de 45 anos. Ó, o texto original, né, desse teatro que foi apresentado durante a ditadura aí, dessa dança, não, o texto original retrata o cotidiano de uma mulher solitária e explorada por dois homens. Muito provavelmente foi proibido por abordar explicitamente a miséria e a violência, sem nenhum tipo de idealização, com a linguagem crua e bem próxima da falada nas ruas. Naquela época, tudo que provocasse o pensamento crítico era alvo de censura. Então, o texto original dessa peça, né, já tinha uma parte ali, né, uma mulher que era explorada por dois homens, né, que se aproveitavam dela. Então, nisso aí já também a censura cortava, né? E o linguajar também, né? Tinha muito palavrão, tinha coisa ali, né, da linguagem, né, nas ruas, né, das cidades naquela época. Daí, ó, daí no caso do Stadium, como não usavam as palavras, os sensores tinham dificuldade em detectar seu potencial questionador, permitindo a eles que se apresentasse sem maior contratempo. Então,
por ser uma expressão corporal, né, os responsáveis pela censura não conseguiam identificar. Eles também alteravam o nome do texto no original. Eles passavam aquela ideia daquela peça, daquele texto escrito, só que também eles mudavam o nome, né, para o censor, não, se esse nome é isso, então essa peça está querendo dizer o que esse texto censurado estava dizendo. Então eles mudavam até o nome dessa peça. Aqui tem uma fotografia, né, dessa peça. Ó, dança em qualquer lugar, né? Aqui vai falar um pouquinho também sobre essa parte do Stadium, né? Ir para vários locais do Brasil, ó. Se antes do Stadium, para assistir uma dança, era preciso ir ao teatro e pagar ingressos, muitas vezes inacessíveis para a grande parte, né, da população. Um dos compromissos do grupo era chegar aos mais diversos públicos, né? Para isso, eles percorreram todo o Brasil, praticamente sem nenhum apoio. Apresentavam-se em hospitais, igrejas, praças e até uma aldeia no parque indígena de Xingu. Então eles apresentaram, né, como a gente pode ver aqui, ó, até para os índios, né? Então eles queriam mostrar nessa a dança deles, né, para o maior público de pessoas possível. E muitas vezes sem apoio, né? Alguma cidade, alguns locais que passavam, eles conseguiam apoio, mas a maioria era sem apoio, né? O governo mesmo nem apoiava eles. Ó, novos jeitos de mover o corpo. Então, com esse grupo aí, né, que foi uma dança criada dança moderna. Daí aqui a gente vai ver outros exemplos, né, de pessoas importantes que acabaram criando movimentos também de arte moderna pelo mundo. Ó, a americana aí, ó, Ruth, foi uma das pioneiras a criar uma técnica de dança diferente da do balé. Seu principal interesse estava nas danças ligadas a rituais orientais, como os indianos, os egípcios e os japoneses, e os babilônicos. Ó, ela era bastante ligada à espiritualidade e tinha a intenção de provocar experiências místicas no público. Sua técnica baseava-se no ritmo respiratório e no plexo solar, centro do corpo, como fonte de todo o movimento. Com o marido, Ted fundou a Danishawn School, que enfocava o trabalho de dança para homens. Então, ela criou esse estilo baseado, né, nessas coisas orientais, né, que a gente pode ver, ó, tem referências aí, ó, pode ver da Índia e de muitos locais. Então, ela acabou criando essa dança moderna, fugindo do balé. Temos outra aqui, né, que é a Doris, também dos Estados Unidos, fez parte dessa escola, mas a deixou por conta da necessidade de falar sobre homens e mulheres de sua própria cultura e não mais sobre os povos orientais. Então essa também fez parte da história dessa outra primeira que a gente viu ali. Só que ela queria falar não só dessa parte de povos de outras regiões, ela queria falar do próprio povo dela, né? Então ela acabou saindo para desenvolver a sua própria técnica. Ó. Desenvolveu uma técnica de dança com base em experiências rotineiras e ações naturais do ser humano, com grande respeito à individualidade de cada bailarino. Ela partia de movimentos básicos como respirar, ficar de pé, cair, correr, saltar, girar e transferir o peso de um lado para o outro para compor suas danças, além de treinamento corporal. É, Hamperley tinha como objetivo oferecer possibilidades criativas a seus dançarinos. Então eles podiam criar ali coisas baseadas no que ela ensinava. Aqui tem uma imagem, né, da Doris também. Ó, a outra, né, também americana, né, Marta, é um ícone da dança moderna. Sua obra tem forte caráter teatral, retratando inicialmente a história dos imigrantes pioneiros em seu país e depois se debruçando sobre a mitologia. Então, no começo ali, ela criou bastante coisa ali dos imigrantes, né, que vieram para os Estados Unidos e depois começou também a trabalhar a partir da mitologia grega e até mesmo sobre danças mais abstratas. Contração e relaxamento são os princípios básicos de sua técnica, cujo movimentação frequentemente aparece cortada, forte e percursiva e cheia de ângulos. Então aqui ó, a gente pode ver uma foto dela, ela usava ali tecidos ali, né? Também ali parte do corpo, né? Pode ver que esticando o tecido, puxando o tecido. Então são técnicas que ela acabou criando e desenvolvendo.
E por último, a gente tem aqui a Mary, que foi uma das principais responsáveis por desenvolver a corrente de dança moderna alemã. Então, conhecida como expressionista, a artista presenciou duas grandes guerras mundiais e isso marcou profundamente sua obra. É interessada a ela poder da expressão na personalidade de cada indivíduo por meio do corpo. Era contra qualquer tipo de sistematização do corpo e defendia a liberdade de criação. Trabalhou em íntimo contato com o chão. Seus movimentos partiam do tronco e da bacia, mas somente depois chegou às pernas e os braços. Por vezes usava os pés para marcar o ritmo de suas danças. Então aqui também a gente tem uma imagem dela que está usando uma tipo de uma máscara, né? Então essas são, né, artistas que desenvolveram técnicas, né, muitos usadas até hoje em dia, né, técnicas modernas, né, que faz parte também da dança contemporânea. Tá bom? E com isso, né, a gente conclui a nossa aula de hoje. E então até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço a todos.